É uma grande honra estarmos aqui essa noite, falando um pouco da nossa Itália, dos nossos descendentes, dos nossos ascendentes também. Isso é uma grande alegria para todos nós da família, porque nós trazemos dos nossos ancestrais um pouco da história. E nós fazemos a questão de que essa história se perpetue com os nossos filhos e os nossos netos e as próximas gerações também, para que nunca morra aquele interesse que nós temos pela nossa grande Itália. Quais são as melhores lembranças que você tem dessa ancestralidade? Olha, eu tenho lembranças, claro, evidentemente, que seriam da casa dos meus avós. Nós éramos uma família que morávamos no mesmo bairro, na mesma quadra, um vizinho do outro, do meu bisavô quando veio da Itália, na rua Carlos de Carvalho, ainda tem várias casas lá, com as visitas que eu fazia às 6 horas da tarde, da minha casa com a minha mãe, com 5 anos de idade, e íamos tomar a menestra com o nosso nono. O nono é o arquiteto Giovanni de Mil. Um detalhe, ele não quis se naturalizar brasileiro. Como é que foi essa história? Essa é uma história muito interessante, porque na época era governador do Paraná, o Manuel Ribas, interventor, e era muito amigo dele. E o meu avô era um arquiteto que se formou pelo estudo dele, pegando os livros italianos que ele fazia, e era um construtor sacro, construtor de igrejas. Construiu 36 igrejas aqui no Paraná, e o nosso nono, um dia o governador Manuel Ribas disse para ele: mas você não tem uma formação aqui, eu vou te dar um título o governo vai te dar um título de engenheiro honorário. Mas você, para isso, tem que se naturalizar brasileiro. Ele disse: a minha primeira nacionalidade, aonde eu nasci, é Itália. E eu vou morrer no Brasil como italiano. E não se naturalizou. 1888, 89, essa família de Mil veio lá do Vêneto, veio para o Brasil num vapor, um pouco enganado até, porque a empresa que vendeu o Brasil para eles, quando chegou aqui no Brasil, ficou nesse mesmo vapor. Umas famílias ficaram em Santos, outras famílias em Paranaguá, onde era a família de Mil, deveria ter ficado em Paranaguá, mas não ficou em Paranaguá. Esqueceram deles dentro do navio e eles não desceram. Aquela família de Paranaguá foi as famílias italianas que formaram o núcleo de Morretes. E o meu avô, o pai dele, bisavô, veio o meu bisavô, o meu avô com 7 anos de idade e a minha avó grávida. A minha avó veio grávida. Minha bisavó veio grávida dele. E eles foram então parar em Luiz Alves. Desceram em Itajaí e ficaram em Luiz Alves. Luiz Alves não tinha nada, era desconhecido, era um mato, né? E tiveram que conviver durante uns meses, né? Viveram muito mal, né? Não tinham nem alimentação, e daí, como eles tinham, a promessa era Curitiba, eles subiram a Serra do Mar a pé até chegar em Curitiba. De Luiz Alves a Curitiba a pé. É uma saga dos italianos. Eu até, como descendente, eu tenho minhas filhas italianas, minha ex-mulher italiana, porque ela é descendente de italianos, e eu não consegui, até anos atrás, fazer a minha cidadania italiana, porque era só permitido para quem nascesse depois de 1948, que em 1948 foi a promulgação da Constituição italiana. Parece-me que agora eu não vou mais ser um proscrito. A legislação vai me permitir que eu, meu irmão, tenhamos a cidadania italiana, que muito vai nos honrar. Nós somos descendentes de italianos e honramos por isso. Como empresário, como é que você vê o relacionamento hoje Brasil e Itália? Olha, Brasil e Itália, a Itália, os italianos, os seus descendentes, hoje que moram no Brasil, é uma colônia muito grande, evidentemente, os seus descendentes. Eu vejo o relacionamento até um pouco distanciado, né? Nós estamos mais aqui para a América do Sul, né? E até o próprio relacionamento mais do governo italiano e dos outros governos também. Aqui não vai uma crítica, mas se dá na região lá de Brasília, né? As coisas se decidem hoje em Brasília.
Mas as colônias são muito grandes, há um respeito muito grande pelos italianos que estão aqui no Brasil e pelos seus descendentes também. Como é que foi essa história? Vocês obtiveram uma sentença na véspera do julgamento do século, é isso? Isso, nós tivemos uma audiência no dia 11 de julho, e daí a sentença saiu em seguida, no dia 12 de julho, dando acolhimento total a nosso processo em que estávamos eu, meu pai e o meu irmão. E agora estamos vendo se outras partes da família assim, se juntam a nós também, né? Nós temos primos também que têm interesse em manter. E no nosso caso é via materna, então nós não tivemos opção de tentar fazer pelo consulado ou para nos mudarmos para a Itália, né? A nossa única opção era fazer via judicial. E vocês estavam preocupados com a decisão da corte? Nós estávamos um pouco preocupados, principalmente porque o meu bisavô ele teve tanto orgulho de ser italiano a vida inteira e nos preocupa que de repente uma decisão arbitrária e política queira tirar esse reconhecimento dele de que sempre foi italiano e que nunca houve nenhuma grande naturalização que pudesse tirar isso. Isso acho que para ele seria uma tristeza muito grande falarem que algum dia ele, sem a vontade dele, é considerado brasileiro e deixou de ser italiano, né? Então, na verdade, a minha preocupação não foi nem em relação a nós, mas foi em relação à memória do meu bisavô. Ele, pelo contrário, nós temos como documentar que ele, instado a ser brasileiro, não quis fazer. Não quis, ele se recusou porque apesar dele ter vindo muito criança para o Brasil, ele veio com 7 anos de idade, ele sempre teve ligações com a Itália, ele sempre levou o nome da Itália para toda a obra que ele fez, cada obra que ele fez em cada igreja aqui de Curitiba, ele sempre foi em respeito à Itália e sempre se considerando cidadão italiano com muito orgulho. Tanto é que ele recebeu condecorações por causa disso, as mais altas condecorações da própria presidência da Itália, do Reino da Itália, e ele, pelo consulado de Curitiba também, consulado da Itália em Curitiba, ele também teve o reconhecimento de todo o trabalho que ele fez. Então, nós temos tudo isso documentado. Então, nos deixa um pouco tristes que o Ministério do Interior da Itália ter sequer cogitado falar que meu bisavô deixou de ser italiano. Da onde que é originária a família mesmo? É de Falcade. Falcade? Isso, na região do província de Belluno, da região do Vêneto. Pretendemos futuramente, eu tenho muita vontade, né, de conhecer, inclusive temos parentes ainda que moram lá, da parte da minha tataravó, que é marmolada, né, minha bisavó, na verdade, que é marmolada. Então nós temos a intenção, sim, de voltarmos lá e poder conhecer, fazer uma reunião de família.